Castelo Franklin. O imigrante alemão Hans Tiedemann era um banqueiro e construiu essa mansão para sua família. Essa mansão foi construída entre 1881 e 1883. Nos primeiros anos, Hans, sua esposa Louise e seus 2 filhos, August e Emma, viveram felizes nesta casa de 20 cômodos. A mãe de Hans, Rebecca, também morava com eles. Infelizmente, a felicidade acabou quando a filha de 15 anos, Emma, morreu. Emma morreu das consequências do diabetes em 15 de janeiro de 1891. Algumas semanas depois, Rebecca também faleceu. Imediatamente depois disso, as pessoas começaram a especular se a família Tiedemann foi amaldiçoada. Quando nos 3 anos que se seguiram, mais 3 filhos foram enterrados, dos quais o mais novo era apenas um bebê. As especulações realmente se soltaram. Tiedemann tinha algo a esconder? Hans queria animar sua esposa Louise e construiu para ela um salão de baile. Este salão era tão grande quanto a casa inteira. Foi construído no 4º andar. Hans também decorou a casa com torres e gárgulas, e ela começou a aparecer cada vez mais como um castelo. Nesse período, ele também começou a construir salões secretos e túneis na casa. De acordo com as histórias, Louise usou esses túneis para escapar do mau humor do marido. Quando Louise morreu em 1895, com 57 anos, coisas estranhas vieram à tona. As pessoas alegavam que Hans teve vários casos amorosos e ele nem mesmo se esquivou de assassinato. Quando Louise faleceu, Hans vendeu a casa para a família Neuhauser, mas morreu em 1908 por causa de um derrame, enquanto caminhava no parque. A família Neuhauser vendeu a casa para o Partido Socialista Alemão em 1913. O Castelo Franklin deveria ser um lugar para reuniões e festas, mas a casa foi usada para abrigar nazistas. A lenda diz que 20 pessoas foram mortas na casa com metralhadoras por causa de desentendimentos políticos. Depois disso, a casa permaneceu vaga até ser comprada em 1968 por James Romano e sua família. Sua esposa sempre foi fascinada pela grande mansão e queria transformá-la em um restaurante. Mas os fantasmas garantiram que isso não acontecesse. Quando os romanos estavam ocupados restaurando o Castelo Franklin, a senhora Romano mandou as crianças para cima para brincar. Um tempo depois, as 4 crianças desceram para pedir biscoitos. Elas queriam levar um biscoito extra para dar à menina triste que estava chorando lá em cima. Quando a senhora Romano subiu com elas, ela não viu ninguém, mas as crianças insistiram que elas brincaram com outras crianças lá em cima, pelo tempo todo. Não apenas com a menina chorando. Não era apenas as crianças fantasmas que assustavam a senhora Romano. A música de um órgão que enchia a casa regularmente também, embora os romanos não tivessem um órgão. Além disso, passos, sons de copos soando e lâmpadas de teto girando fizeram a família obter a ajuda de alguns investigadores paranormais. Durante as investigações, um deles até saiu correndo da casa gritando, e um padre foi chamado para realizar um exorcismo. O padre disse a eles que havia espíritos malignos na casa e que eles deveriam sair,
porque eram poderosos demais para serem removidos. E assim eles fizeram em 1974. A casa foi vendida para Sam Muscatello, que queria transformar o lugar em igreja. Todas as histórias de fantasmas não faziam muito bem para a sua igreja, então ele decidiu transformar o Castelo Frank em atração turística. Ele abriu a casa para passeios para pessoas destemidas. Também podiam passar as noites lá. Ele queria lucrar com as histórias de fantasmas. E ele também ficou intrigado com todas as passagens e túneis secretos e decidiu explorar a casa. Em um dos cômodos escondidos, ele fez uma descoberta horrível. Ele encontrou ossos humanos e levou sua história para a mídia. Muscatello vendeu a casa novamente, mas as estranhas ocorrências que seus hóspedes escreveram no livro de visitas continuaram interessantes. Pesquisas posteriores trouxeram mais irregularidade de Tiedemann. Uma mulher de preto era vista no quarto da torre de vez em quando. Dizem que ela era o fantasma de Rachel, uma empregada que não queria nada com as conversas doces de Tiedemann. Ela provavelmente foi estrangulada por Tiedemann porque as pessoas sentem como se estivessem sufocando quando estão lá em cima. Pessoas que passaram a noite lá afirmam ter ouvido uma mulher sufocando, mas quando subiram, não havia ninguém. Dizem também que o espírito da sobrinha de 13 anos de Tiedemann assombra a casa. Karen foi morta em um dos túneis, atrás do salão de baile, porque era louca. Tiedemann alegou que queria acabar com seu sofrimento, mas na verdade ele a pegou na cama com um dos seus netos. Alguém foi morto em um dos quartos com um machado e nada menos que 12 cadáveres de bebês foram encontrados. Rumores dizem que um médico morou brevemente na casa depois de Tiedemann. Ele fez experimentos com bebês e sons de bebês chorando também podem ser ouvidos com frequência. Em 2011, a artista de tapeçaria europeia Chiara Donadali comprou a casa e em 2012 foi emitida uma licença para converter a casa em 3 casas de família. E você, teria coragem de morar em uma dessas 3 casas de família? Se você gostou, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe e assista aos vídeos do canal sobre as sombras.